Eu tô aqui colocando 50% de tarifa no Brasil. Caralho, eu tô aqui colocando 50% de tarifa no Brasil. Respeita! Respeita. Cara, na minha vida, eu poucas vezes vi alguém, uma família tão burra quanto a família Bolsonaro, cara. Poucas vezes na minha vida eu vi isso. Porque assim, esses caras, quando foram eleitos, eles tinham o povo brasileiro na mão. Se eles só tivessem feito o arroz com feijão, governado minimamente de forma competente, o Bolsonaro teria sido reeleito e estaria aí no poder até hoje. Porque você sabe como que é o fanatismo do gado. Só que eles têm o incrível poder de se auto-sabotar, mano. É sensacional, galera. Isso é muito top. E é óbvio, né? Fode o Brasil inteiro e tal, mas é maneiro de ver, cara. Os caras se auto-sabotam, mano. Rapaz, é impressionante. Ele tá falando que ele colocou no Brasil, nos empresários brasileiros, a maioria é gado do agro, do pescado, que acreditou nele, acreditou nesses caras. Ele tá falando que ele que colocou as tarifas em cima deles, mano. Aí os empresários agora estão putos. Tem empresário falando que vai cantar o hino da China. Tem empresário falando que agora é petista desde criança, que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro e que agora é Lula. Para você ter ideia, o Lula ele tava com a popularidade lá embaixo devido a essas taxações aí que ele colocou na China, na Shen, né? Devido a essa taxação que ele queria colocar do Pix, etc, etc, etc. O Lula tava com a popularidade baixa. Agora, pela primeira vez, Lula retoma a popularidade por causa dessa tarifa que os bolsonaristas, como eles estão dizendo, colocaram sobre o Brasil. Vamos continuar aqui, que a burrice é uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. É muita burrice. Vamos lá. Eu tô aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa, principalmente, do Alexandre de Moraes. Ou seja, para ele livrar o pai dele da cadeia, né, ele tá punindo os empresários brasileiros, os empregados brasileiros que estão sendo demitidos, os produtos brasileiros que agora não vão conseguir entrar nos Estados Unidos. Cara, sensacional. É uma inteligência, gente, que a gente não tem como nem medir uma inteligência dessa, né? A gente não consegue nem medir, né, uma inteligência desses caras aí, né, meus colegas? Aí complica, né? Como é que vai medir tamanho e inteligência? Cara, o Lula, ele podia se prejudicar de tantas maneiras possíveis, né, no governo. Aí os caras agora deram uma reeleição pro Lula de presente, mano. Eles são muito inteligentes, cara. É impressionante isso, velho. E se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, É o quê? em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. Como? E isso... Caralho, o cara tá fazendo campanha pro empresário brasileiro sair do Brasil, tirar o emprego dos trabalhadores brasileiros e montar a empresa nos Estados Unidos e empregar americano. Caralho, cadê o Brasil acima de tudo? Né? Cadê o Brasil acima de tudo, meus coregos? Caralho, o bicho virou um vira-lata americano para livrar o pai dele da cadeia. Rapaz, o cara tá literalmente falando pro empresário brasileiro abandonar o povo, abandonar o país e fazer instalação de empresas lá nos Estados Unidos e enriquecer americano e empregar americano. Puta que pariu, maluco! Eu já vi pessoa burra, mas igual esses caras, traidores da pátria, vagabundos, picaretas. Isso aqui é crime, tá, galera? Isso aqui ele tá traindo a pátria brasileira. É um traidor da pátria. Isso daí é um dos maiores vilipêndios, dos maiores ataques ao Brasil que já aconteceram nos últimos anos. Eu vou dizer sem brincadeira, nas últimas décadas, esse foi um dos maiores ataques internacionais contra a soberania do Brasil. O Brasil tem um monte de problema, o governo Lula tem um monte de problema, mas não é assim que se resolve, não é assim que tira um pai bandido da cadeia, cara. Rapaz, isso aqui, mano, eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Vamos continuar aqui. Realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais
fácil do ponto de vista tributário, Okay. né? Tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo. Então, realmente é um convite tentador. Caralho, maluco, o cara literalmente fez uma propaganda dos Estados Unidos pro empresário brasileiro sair daqui e ir pros Estados Unidos. Puta que pariu, maluco. É muita burrice, mano. É muita burrice. Cara, olha, o maior inimigo da direita no Brasil é a própria direita, cara. Eles são muito burros, cara. É um negócio impressionante. Os caras fodem literalmente o Brasil, se dizem patriotas, lutando contra a pátria, lesando a pátria, cometendo crime contra a pátria brasileira. É um bando de vigarista, golpistas, salafrários, vagabundos. Rapaz, fazer um negócio desse aí, cara, tá maluco. E tem gente que ainda duvida que foi a articulação desses pilantras que levou à taxação. Então tu viu que ele falou que ele fez a tarifa de 50% contra o Brasil e aqui, ó, a articulação, ó, vamos lá. Por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Ah, é? Tu tá entendendo? Então ele articulou, eles estão confessando, porra. Não adianta vir chorar, não. Eles estão confessando que eles articularam para jogar essa bomba atômica tarifária contra o Brasil, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, os caras estão confessando que eles articularam, fizeram todo um bastidor para levar para o Marco Rubio, para a administração Trump, com deputados americanos, etc., para poder fuder o Brasil, para fuder o trabalhador e o empresário brasileiro e jogar todo mundo agora no colo do Lula e do PT, filho. Agora, o empresário brasileiro é China e PT desde criança, meu irmão. Agora é BRICS desde criancinha. Esses caras, meu irmão, eles são muito animal, velho. Você tá doido. De Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. Ó, se o problema é o Alexandre de Moraes e o STF, por que esses animais votaram contra a decisão monocrática do STF, cara? Você que é de direita e que acredita nesses caras, você é burro também. Desculpa falar assim, mas se você, a partir de agora, a partir de tudo isso que você está ouvindo, continuar acreditando nesse cara, você é burro também. Porque eles que votaram contra a lei que ia impedir decisão monocrática do STF. Então, meu irmão, minha irmã, para pensar um pouquinho, que esses caras só estão fudendo o brasileiro, velho. Essa que é a verdade. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa morais. É o quê? Como? Tarifas morais. Tarifas morais. Olha o que esse animal tá dizendo, galera. Que as tarifas de 50% que vai arruinar, já estão arruinando centenas de milhares de empresários brasileiros, levando à demissão de centenas de milhares, na verdade milhões, tá? Milhões de brasileiros serão demitidos, calcula-se cerca de 1 a 2 milhões de brasileiros que vão perder seus empregos por causa dessas medidas morais para livrar vagabundo golpista da cadeia.
Puta que pariu, meu irmão. Vai punir o empresário, e muitos desses empresários aí são empresários que votaram em Bolsonaro, tá? Muitos deles vão ter prejuízos de milhões e de bilhões por causa dessa burrice, dessa covardia desses filha da puta aí, né? E aí o que acontece? O povo brasileiro vai pagar porque vai ficar desempregado, vai perder seu emprego, vai pra rua, vai pra sarjeta. Olha a merda aí, meus irmãos. Por causa dessas tarifas morais. A gente tem que ouvir uma barbaridade dessa, né? Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou a soberania dele e a liberdade dele é uma outra nação interferir na soberania nacional, cara. Porra, aí, até nisso o Lula foi melhor que o Bolsonaro, mano. O Lula encarou o processo dele, foi preso. O Bolsonaro foi covarde, foi lá lesar a pátria e pedir para uma intervenção internacional estrangeira para poder livrar ele da cadeia, cara. Que covardia, cara. Lesar brasileiro trabalhador para sair da cadeia. É um covarde, filha da puta mesmo, né? Nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa, à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras... O pai dele foi lá babar o ovo. Ele fala da China, você que é bolsonarista, para de ser burro. O pai dele foi lá na China, ficou babando o ovo do Xi Jinping. Tudo isso aí é discurso retórico. O pai dele foi lá na China. Pesquisa aí, Bolsonaro na China. Liberou visto para chinês, deu camisa do Flamengo pro Xi Jinping, fez mó... Ih, chupou o saco, bola do Xi Jinping todinho, mano. O cara tá babado até hoje. Evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse vídeo aqui, ele é impressionante, cara. Ele é impressionante. O que você vai ouvir aqui é uma coisa assim, que se você é bolsonarista até agora e ainda não entendeu que esses caras estão contra o Brasil, contra você, foda-se você, eles só estão pensando neles, é que você já teve a sua mente completamente lavada. Completamente lavada. Vamos ver aqui, ó. Brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes. Caralho, tu entendeu isso, cara? Eles estão literalmente coagindo o povo brasileiro, a sociedade brasileira, a soberania do Brasil, ameaçando inclusive com bombas atômicas, cara. A família Bolsonaro fazendo isso, cara. Tu imagina aí os caras ameaçando uma guerra entre Estados Unidos e Brasil por causa de filha da puta bolsonarista. De família Bolsonaro. Eu quero que a família Bolsonaro vá pra casa do caralho, que esses caras apodreçam na cadeia. Eu ainda não sei como é que esses caras ainda estão soltos. Eu não sei como esses caras ainda estão soltos. O cara falar um negócio desse, isso aqui é crime, gente. Isso aqui é crime. O cara tá literalmente coagindo o Brasil, ameaçando o Brasil, sendo um criminoso contra o Brasil numa fala dessa. Que isso, rapaz? Ameaçar o Brasil de um outro país jogar 2 bombas atômicas aqui, com pessoas inocentes. Mulheres e crianças. Rapaz, que negócio louco, cara. Que negócio louco é esse? Aí o que acontece? O Lula agora, ele tá nadando de braçada, filho.
O Lula, cara, o Lula tava com a popularidade baixa. Olha pra vocês terem noção. O Lula tava taxando o povo brasileiro, cometendo um monte de coisa assim que tava deixando ele impopular. Graças aos bolsonaristas, o Lula agora tá rindo à toa, filho. O Lula agora tá deitando e rolando. Isso aí pro Lula caiu, né? Caiu como se fosse um presente do céu. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar ele. Ai. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Agora é isso aí, mano. Agora é o Lula fazendo o discurso, mostrando, é óbvio, né? O Brasil não tem, cara, uma balança comercial favorável com os Estados Unidos. Na verdade, a balança comercial do Brasil é desfavorável, como foi falado. Não é por isso que o Brasil vai sobretaxar ainda mais os Estados Unidos e vai impedir o comércio de empresários americanos e brasileiros, cara. Que loucura! Que loucura! Aí agora o Lula tá até imitando, né, os bolsonaristas e zoando, porque, cara, isso pro Lula foi maravilhoso. Isso pro Lula foi maravilhoso. Inclusive, para o Lula, é bom que o Bolsonaro e sua família estejam soltos, porque eles se destroem, mano. Eles se autodestroem. É impressionante um negócio desse, cara. Os próprios bolsonaristas agora estão contra eles. Os empresários bolsonaristas, os bolsonaristas que estão perdendo emprego, estão contra esses caras, mano. Lembrando que foram eles que escolheram matar quase 1 milhão de brasileiros na pandemia ao não comprar a vacina. Ficaram meses enrolando para comprar a vacina. Queriam fazer imunidade de rebanho. Lembre-se disso. Não fecharam os aeroportos, não fecharam o Brasil quando era para ter fechado. Então, lembre-se disso. Aí agora é o Lula aí, ó, nadando de braçada e zoando tudo, ó. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Caralho! É preciso criar vergonha na cara. Grande dia. Grande dia. Para quem não conhece, esse aqui é o Tarcísio, né? Aí assim que saiu o anúncio da taxação de 50%, ele foi lá e colocou um boné dos Estados Unidos, Make America Great Again, ou seja, faça os Estados Unidos grande de novo. Esses caras são patriotas ou são americanos, cara? São brasileiros ou são babadores de ovo dos Estados Unidos, cara? Assim como tem muita gente aí que fica babando ovo de China, muita gente fica babando ovo da Europa, né? São os vira-latas brasileiros. Esses caras aqui são babadores de ovo dos Estados Unidos. Não são patriotas. Não são pró-Brasil, não são nacionalistas. Aí ele botou isso aqui, só que isso aqui pegou mal. Isso pegou mal, que ele rapidinho agora tá tendo que se desculpar, né? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. O tarifaço é deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. Ou seja, São Paulo, né? O governador de São Paulo que botou o chapéu lá falando grande dia sobre o tarifaço do Trump, agora tá tendo que voltar atrás, porque um dos maiores estados prejudicados vai ser o próprio estado de São Paulo, cara, em que ele é governador. Então tu vê que a burrice desses caras é uma parada que não tem tamanho. Esse maluco, ele tava para ser um dos maiores candidatos da direita na próxima eleição. E agora ele se detonou, filho. Ele se detonou. Se o Lula não fizer uma merda muito grande que é imperdoável, acabou, meu irmão. Acabou pra direita no Brasil. É um animal. É um animal. Ele e os bolsonaristas, mano, são muito burros. E a gente precisa, obviamente,
sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa... Agora já era, filho. Agora já era. Você já botou o chapéuzinho, né? O bonezinho lá de Make America Great Again, já comemorou. Agora fudeu pra tu, mano. Quer ver? O seu Tarcísio pode tirar. Não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é. Sabe? Porque tá cheio de gente, tá cheio de lobo com perna de carneira. Se for necessário ser candidato para evitar isso, querida, estarei candidato e espero que você esteja acompanhando, cobrindo a campanha. É isso. O Lula agora vai vir até candidato de novo, filho. O Lula agora ele viu que ele ganhou popularidade. Agora, meu irmão, agora fudeu. A direita, mano, é uma parada assim bizonha no Brasil, cara. É bizonho demais, mano, o que esses caras fazem. Eles se autodestroem, eles se autossabotam. É o Deus acima de tudo, né? Respeita. Pra quem duvida, pra quem ainda não tá entendendo, pro bolsonarista que é burro, eu já botei aqui vários vídeos mostrando que foi por causa do Bolsonaro. Agora vamos ver o próprio Trump falando que foi por causa disso, ó. Você planeja falar com o presidente brasileiro sobre as tarifas? Talvez em algum momento eu fale com ele. Agora eu não vou. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Galera, não se prenda a isso aqui não, tá? O Brasil, a real intenção do Trump é por causa do BRICS, né? A força que o Brasil, o BRICS, tá ganhando no mundo, né? E aí ele tá usando essa questão do Bolsonaro como desculpa. Então, os bolsonaristas deram ao Trump uma justificativa para ele taxar o Brasil, sem que ele fale da questão do BRICS, sem que ele fale da questão do dólar, que o BRICS queria fazer uma moeda para poder rivalizar com o dólar. Caralho! O Bolsonaro jogou no colo do cara uma desculpa para ele fazer essa loucura, né? Para ele afastar os parceiros comerciais dos Estados Unidos e jogar o Brasil e outros países justamente para o BRICS e outros blocos econômicos que não têm os Estados Unidos. Caralho, é uma burrice sem tamanho, tanto que Trump fez quanto o Bolsonaro fez, cara. É muita burrice. President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know. Ó, e ele tá falando aqui, ó, eu conheço bem, negociei com ele, falando do Bolsonaro, né? Well, I negotiated with him. He was a very tough negotiator. Era um negociador muito duro. Vai nessa. And I can tell you he was a very honest man. E posso dizer que ele era um homem honesto. Então o Trump tá aqui defendendo o Bolsonaro, tá? Pra quem acha que não, ele tá aqui defendendo o Bolsonaro. Então, na narrativa que ele vai contar, é que ele tá falando tudo isso aí pro Bolsonaro. Tanto que tem uma carta aqui que ele enviou, né? A carta que ele enviou ao presidente Lula, né? Falando que ele... Aqui, ó, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deveria acabar imediatamente. Ele botou em caixa alta aqui, mano. Então tem até uma carta, vocês podem continuar lendo a carta inteira, tá? Que vocês vão ver, eu vou até passar aqui, ó, quem quiser ir pausando para poder verificar isso aí que eu tô falando, né? Então assim, é um negócio impressionante, cara. Impressionante a burrice deles. Então, Bolsonaro, quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos de verdade. Doa a quem doer. Aí, o Lula agora até fala como se o sistema brasileiro fosse lindo e maravilhoso, cara. Como se não houvesse corrupção no sistema de justiça brasileiro, como se o pobre fosse preso e o rico fosse solto, né? O bandido liberto, né? E o
e o inocente condenado, mas tá aí, ó. Agora o Lula tá nadando de braçada, filho. E falou, inclusive, do assunto do Capitólio, que é o que foi o golpe do Trump lá nos Estados Unidos, né? Olha aqui, galera, o que o tarifaço do Trump fez aqui, ó. O tarifaço anunciado por Donald Trump contra o Brasil causou impactos no cenário político nacional. E conforme os trackings internos do Palácio do Planalto, levantamentos diários não divulgados oficialmente, pela primeira vez desde a crise do Pix, em janeiro, a avaliação positiva do presidente Lula superou a negativa. Ou seja, toda essa crise aí gerada pelos bolsonaristas estão ajudando Lula, cara. Ajudando Lula. Então, eles próprios estão fazendo Lula agora superar as expectativas em relação à direita, cara, a sua popularidade. Ou seja, o Tarcísio se queimou, que era o nome forte da direita que poderia derrotar o Lula nas próximas eleições, já se queimou todinho agora. O Lula ganhou popularidade e os próprios bolsonaristas estão sendo queimados com o seu gado e com os empresários que patrocinavam eles, né? E outra coisa, galera, aí você vê que o Brasil, né, ele tá tendo um crescimento do PIB sempre acima de 3%, tá? Lula não é perfeito, tem muita coisa errada, vocês sabem disso, ninguém aqui é inocente, mas os números são claros, cara, tá subindo acima de 3%. É a realidade, ó. Ibovespa bate novo recorde e fecha acima dos 140 mil pontos pela primeira vez. A Bolsa do Brasil batendo recorde, tá aí, galera. Não tem o que negar não, velho. E aí, o que acontece? Com essa tarifa, por exemplo, teve um impacto aqui nos peixes, né? Ó, 1.000 toneladas de peixes ficaram retidas em portos brasileiros após anúncio de tarifaço de Trump. Então, o trabalhador brasileiro já está sendo extremamente prejudicado, o empresário brasileiro extremamente prejudicado a partir de já, a partir de agora. Cara, é uma coisa surreal, surreal. Agora, eu tô aqui no vídeo dele, né? Vamos ver o que os próprios bolsonaristas estão falando aqui nos comentários, hein? Olha aqui, ó, vou descer, ó. Traiu o próprio país. Deixa eu ver se entendi. O cara tá ajudando a ferrar o próprio país? É isso mesmo, meu colega. Aqui, ó. Ia só votar em Lula, agora eu vou fazer campanha. Filho de uma puta. Botou aqui o cara aqui, ó. Ó, Ricardo, a partir de hoje deixo de ser Bolsonaro. Fui traído. O cara era bolsonarista, não deixou de ser, ó. Isso prova que nunca lutou pelo povo, e sim pelos interesses próprios. Vagabundo. Ó, agora vamos ver aqui no do Flávio, ó. No do Flávio aqui, ó. É sério que o idiota pode falar assim contra seu próprio país? Não, cara, isso é crime. Na minha visão é crime, né? Não é uma parada assim. Você atuar contra o seu país é crime. Esse bandido golpista, terrorista, miliciano deve ser caçado. Esse cara é um vagabundo. Em menos de 2 minutos, o cara conseguiu ameaçar o povo brasileiro e cometendo crimes contra a soberania do país e crime de extermínio do povo brasileiro. Se anistia, inelegível, na cadeia já. Cara, esses caras não sei como é que estão soltos, velho. E o Lula ainda fala que o sistema de justiça do brasileiro é um dos melhores do mundo. Esses caras tinham que estar na cadeia. Esses vagabundos tinham que estar na cadeia, né? Vamos atacar as redes sociais do Flávio Bolsonaro e mostrar quem manda no Brasil, que é o brasileiro, e não esse vira-lata. Lixo, você deve ser caçado. Lixo de ser humano. Então a galera aí tá revoltada, mano. Eles conseguiram fazer o povo brasileiro, esquerda e direita, se unir contra eles, cara. É uma façanha, assim, incrível. Ó, nesse vídeo aqui, ó. Vamos ver aqui os comentários, ó. Cara, sou de direita, mas não jogo contra o Brasil. E cara de raiva, ó. Nunca mais voto na direita. Ó, a direita agora vai virar esquerda, filho, ó. Nunca serei contra a pátria. Agora pra mim é Lula 2026. E ainda botou corações. Ó, que vergonha. Não votaremos mais na direita. Traidor da pátria. Votei no Bolsonaro, mas estou amargamente arrependido. Colocar o Brasil à venda é ir contra a nação. Bolsonarismo prejudicando o Brasil sempre. Já estou imaginando os empresários levando as fazendas nas costas para os Estados Unidos. Não tem como, cara. Já votei na direita, mas cansei. Eu nem sei o que dizer da pessoa que vota num tipo de gente desse. Eu não acredito que estou ouvindo isso. Lula, 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 Lula. Já virei Lula, jamais votarei em quem fica contra o Brasil. Isso aí é porque ele é patriota, traidor da pátria. Esse traidor da pátria. Não voto nunca mais nesse direita.
O cara acha que vai conseguir, tem bolsonarista que acredita nele. Eduardo Bolsonaro, você é uma vergonha para o Brasil, para a política do nosso país. Você pode se prestar a um papel ridículo desse. Bolsonarismo, inimigo do povo brasileiro. Brasil acima de tudo, que piada. Tudo isso para o pai dele não ser preso. Ele só quer os empresários. Bolsonarista contra o povo e os empresários. Os empresários vão levar os empregados também? Esse cara é um traidor da pátria. Interesse próprio, estão jogando contra o próprio país, que loucura. Família Bolsonaro sempre jogou sujo contra o povo brasileiro e a favor dos próprios interesses. E aí continua, galera, o povo está revoltado, os próprios bolsonaristas estão extremamente revoltados e com razão, com razão. O que esses vagabundos fizeram é uma traição, é um golpe contra a pátria. Eles tentaram um golpe de Estado, foram agora lá nos Estados Unidos clamar por uma tarifa contra o povo brasileiro, contra o trabalhador brasileiro, contra o empresário brasileiro, contra a nação brasileira, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é uma traição. É traição contra a pátria brasileira. Esses caras agora devem ir para a cadeia a apodrecer lá. Serem caçados e apodrecerem na cadeia. Esses vagabundos. E se você quer se aprofundar, aqui vai ter uma sugestão de vídeo. Aqui uma playlist com vídeos de recomendação para você. Clica nesse botão para se inscrever no canal. Deixe seu like e comenta o que você acha desse absurdo aqui embaixo. Um beijo. Tchau, tchau. Fui! Tamo junto!